2e, né, a função do segundo grau. Deixa eu procurar o arquivo aqui. Esse mesmo. Acho que é esse mesmo. Deixa eu carregar aqui. Não salvou. Espera aí, deixa eu salvar aqui, que eu acho que não salvou as últimas. Exibir. Meu Deus do céu.
Bom, eu vou pôr outro arquivo aqui, aquele lá eu não, acabei não localizando. Então, eu salvei um outro aqui, eu vou passar agora. Bom, acho que tá visível para todo mundo aí. Sim. Tá. Bom, essa lista aí, depois eu vou estar passando para vocês, né? Aqui nesse primeiro, depois eu vou falar um pouco desse número 5 aqui. Aqui nesse primeiro, nós vamos ter o seguinte, olha, dentre os retângulos de perímetro igual a 10, qual é aquele que possui a maior área? É preciso lembrar aí também, que às vezes pelo resultado final lá vai parecer meio estranho, né? Que todo quadrado é também retângulo, viu? A diferença é que é o seguinte, né? O quadrado é um retângulo especial, tá? Porque a definição de retângulo é você dizer que possui lados paralelos, né? Iguais 2 a 2, né? Então, você tem no retângulo, né? Vamos dizer, altura ou largura, né? E comprimento. Então, as duas larguras são iguais, os dois comprimentos são iguais. O quadrado também ocorre isso, né? Ele tem os lados paralelos 2 a 2, né? E se você olhar, considerar os lados aí, altura e um outro lado, o comprimento, eles são iguais 2 a 2. Então, na verdade, né, o quadrado seria um retângulo especial, né? Que além de ter essa característica do retângulo, o quadrado também possui os 4 lados iguais, né? Estou falando isso por causa do resultado final, aí a gente volta a comentar sobre isso. Bom, a princípio é o seguinte, né? O que eu devo considerar aí Eu posso até fazer um desenho de um retângulo qualquer, né? Depois, se for necessário, a gente faz o esquema também aí, tá? Nós podemos chamar, por exemplo, vamos chamar assim a largura de y, né? E o comprimento de x, tá? Então, eu vou ter os dois comprimentos, né? Embaixo e em cima, são os dois comprimentos, chamando de x, e os outros dois de y. Bom, como ele diz que o perímetro 10, o que eu teria, né? Que a soma de x mais x, y mais y, né? Ou seja, 2x mais 2y seria igual a 10, tá? Bom, como todos os termos aqui, eu cheguei, vamos dizer, a uma primeira expressão, né? Que poderia atender o problema. Mas como todos os termos são divisíveis por 2, né? Isso vai facilitar meus cálculos, tá? Então, eu posso dividir tudo por 2. Aí eu teria que o meu x mais y seria igual a 5, né? Então, eu divido tanto o x, como, né, o 2x como o 2y, como também divido o 10, né? Senão eu vou alterar a equação. Bom, essa expressão aqui, a outra coisa, né? A área dessa figura, desse retângulo, ela seria o quê? X vezes o y, não é? Quer dizer, ou seja, se eu multiplicar o comprimento vezes a largura, eu tenho a área desse retângulo, tá? Bom, dessa expressão anterior que eu tinha, que o x mais y é igual a 5, né? Depois que eu simplifiquei, eu também posso isolar aqui o y, né? Passando o x para depois da igualdade, né? Então, vai ficar 5 menos x. Então, ou seja, meu y vai ser 5 menos x. Então, a minha área, né? Eu vou chamar de
x vezes o y, que nesse caso eu achei o valor de y 5 menos x, tá? Bom, se eu fizer a distributiva aqui, bom, lá em cima, gente, eu falei assim, ó, vamos simplificar que depois facilita os cálculos, né? Mas se eu tivesse deixado também o 2x, 2y, eu poderia também, viu? Só que depois daria mais trabalho, né, na hora de substituir depois, tá? Então, eu achei melhor simplificar, tá? Então, a hora que eu multiplico o x multiplicado por 5 menos x, eu vou ter o quê? 5x menos x ao quadrado. Bom, o que é importante a gente observar aqui, né? Que nós temos uma equação do segundo grau, né? É uma função, ou melhor, né, do segundo grau, que eu poderia expressar, né, como y, sendo a área, né, nesse caso aqui, o y, mas agora pensando o y como área, tá? Como 5x menos x ao quadrado. Como o valor que acompanha o x ao quadrado é negativo, o que acontece com essa função? Ela tem abertura para baixo. Tendo abertura para baixo, ela vai ter um ponto máximo, né? Quando é o contrário, a gente chama de ponto mínimo. Bom, esse ponto máximo, que vai ser meu YV, tá? Esse YV vai me dar a área máxima, assim como o valor de XV também vai me dar a área máxima. Aí, nessa hora, né, é mais fácil, nesse caso aqui, a gente memorizar e utilizar aquela fórmula, né? Que meu YV vai ser o menos delta sobre 4A, tá? E meu XV vai ser o menos B sobre 2A, tá? Então, podemos até calcular primeiro o XV, que é mais fácil, né? O meu B é 5, certo? Ele aparece aí como 5. Então, eu vou ter menos 5 sobre 2 vezes A. Lembrando que o meu A é menos 1, tá? Então, isso é importante. Então, meu A é menos 1. Então, eu vou ter menos 5 sobre menos 2. Né? Menos 5 no numerador e menos 2 no denominador. Então, eu tenho uma divisão, né? Essa divisão vai me dar 2,5, né? Positivo, no caso, né? Porque, como o número de cima e o de baixo é negativo, é uma divisão, né? De dois números negativos, o resultado é positivo. Então, o meu valor de x, né? Para que essa área seja máxima, é 2,5, tá? Mas eu preciso achar minha área máxima também. Por quê? Porque eu vou ter que voltar lá em cima, naquele produto, né? Eu já achei aqui o meu valor de x, que é 2,5, né? Voltando lá em cima, eu vou ter o quê? Que é o x vezes y. Eu achei meu x, é 2,5 vezes y. Eu preciso achar minha área máxima, né? Isso vai dar a área máxima. Como que eu acho a área máxima? Usando o YV. O que é aqui, então eu vou pôr menos, né, abrindo parênteses aqui, né, é o B2 menos 4AC, que é o delta, né, então B2 menos 4AC, tá? Lembrando que o A é menos 1, né, e o C é zero, né, aí não tem o valor do C, né, eu tenho o valor do A, que é menos 1, o valor do B, que é 5, e o C é zero. Então, o que acontece? Eu vou ter 4 vezes menos 1 vezes 0. Então, isso aqui vai cancelar, tá? Vai ficar só o B2 dividido por 4 vezes o A, né? Como o A é menos 1, é 4 vezes menos 1, tá? Lembrando o seguinte, o meu B é 5, né? Como é B2 ao quadrado, então seria 25. Como isso aqui é menos, porque é o valor do delta, né? Então, é menos 25, embaixo dividido por menos 4, tá? Então, se eu dividir... bom, aqui dá até para fazer mentalmente, né? A metade de 25 é 12,5, né? Como eu estou dividindo por 4, teria que... 12,5 teria que dividir novamente por 2, vai dar 6,25.
Bom, eu achei a minha área máxima, né? Então, voltando lá em cima, o que eu tinha? Que 2,5 vezes y é igual a 6,25, que é a área máxima, né? Bom, o que eu preciso achar, né? Porque aqui, na verdade, vamos ver como é que está a pergunta do problema, né? Qual é aquele que possui... Não, então, eu não precisaria achar os... Se tivesse perguntado assim, quais as dimensões daquele que forma a maior aí, eu teria que achar o x e o y. Nesse caso, bastaria eu parar aqui na área máxima, que é 6,25. Mas, caso eu tenha uma curiosidade para saber, bom, eu achei a área máxima, né? Mas, se eu quiser saber qual que vai ser as dimensões, né, desse retângulo aí que tenha a maior área, né? Então, eu teria que pegar o quê? O 2,5y igual a 6,25. Para achar o y, então, eu teria que fazer 6,25 dividido por 2,5, tá? O que vai dar também 2,5, tá? É só fazer o cálculo aí. Quer dizer, que conclusão eu cheguei, né? Que o retângulo que tem a maior área, na verdade, é um quadrado, né? Que vai medir 2,5 por 2,5, tá? Depois, eu posso estar detalhando isso aí e acrescentando aqui, tá? No 2, gente, o raciocínio é muito parecido com o primeiro, né? A única coisa é que é um pouquinho mais diferente aí, né? Eu posso até fazer também um esqueminha de um retângulo, né? Eu tenho um muro, tá? Ele diz que eu vou aproveitar o muro e vou ter que cercar, lógico que a tela, né? O muro já vai servir lá como uma divisória, né? Então eu não preciso passar a tela aonde está o muro, né? Então eu vou ter, usando assim as mesmas dimensões, né? Y, né? Na largura e aqui x, né? Como ele diz que tem 24 metros, eu vou partir do perímetro, né? Ou seja, 2y, né? Porque eu tenho y e y na largura, mais o x, porque eu só vou cercar num comprimento, porque no outro comprimento é um muro, então eu não vou precisar de 2x, eu vou precisar de um x só, igual a 24, tá? Bom, para eu achar, por exemplo, o x, né? Fica mais fácil aqui, basta eu passar o 2y para lá, né? Então eu vou ter 24 menos 2y, tá? Aí eu volto aqui na questão da área, que vai ser o produto de y por x, né? Para achar a área de um retângulo, né? Eu multiplico o quê? A largura, que né, no caso minha largura é y, pelo comprimento que é x, tá? Então, eu vou ter, agora, como eu tenho x, a minha expressão vai ser y igual a 24 menos 2y, tá? Aqui é lógico, eu vou ter uma função do segundo grau, que na verdade aparece o y, mas isso não tem problema, né? Porque a minha letra na função pode ser qualquer letra. Poderia ter um m, né, no lugar do x, poderia ter um t, né, no lugar do x. E assim eu posso ter um y também, né? Talvez para não confundir na hora de expressar a função, né? Se eu tiver, eu uso o f de x, que é melhor nesse caso, tá? E aí eu tenho, a hora que eu faço a distributiva, né? Eu vou ter 24y menos 2y ao quadrado, tá? E aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ter que achar o YV e o XV, da mesma forma, né, para poder achar essas dimensões aí para ter a maior área possível também, tá? Então, o processo é o mesmo, né? Eu tenho que achar primeiro, né, o YV lá, que seria o delta, menos delta sobre 4A, e teria que achar também o XV, no caso, né, que seria o menos B sobre 2A, tá? Por isso que talvez, para não gerar muita confusão aqui, na hora de fazer o esquema, é até interessante a gente, em função aí
do que é x, do que é y, a gente deixar a largura como x e o comprimento como y, né? Eu acho que acaba ficando melhor, tá? E aí, lógico que o processo é o mesmo, né? Eu vou ter que somar, na verdade, aqui não 2y, mas 2x, né? 2x mais y igual a 24, tá? Então, o meu y, que vai ser 24 menos 2x, tá? Aí eu volto na questão da área, né? Y vezes x, faço a distributiva, vou ter também uma função do segundo grau, em que meu A é negativo, tá? Então, se o meu A é negativo, sempre eu vou ter essa abertura para baixo, né? E nessa situação eu tenho ponto máximo, sempre, tá? Bom, depois eu vou estar, como eu disse, fazendo aqui o esquema das duas, né? Tanto do exercício 1 e 2. Mas tá aí, ó. Quem quiser já ir fazendo, tá? Se alguém quiser também dar uma olhada, depois eu vou dar uma pesquisada aqui também no YouTube, que eu creio que tem problemas lá, a resolução desses problemas, usando essa ideia de área máxima, tá? Lá deve ter alguma videoaula também, tá? Logo que eu localizar, eu passo isso por WhatsApp aí para vocês, tá? Eu vou passar isso aqui pelo WhatsApp, depois eu vou postar lá nas tarefas também, ok? E aí, quem puder, já está fazendo. É só pegar aqui os 5 que ele está começando a fazer, né? Ó, determinar dois números reais positivos, cuja soma é 12, cujo produto seja o maior possível. Então, olha, como é que eu represento isso aqui embaixo, né? X mais y igual a 12, isolando o y, eu passo o x para lá, 12 menos x. O produto vai ser o quê? O x vezes y, né? Mas meu y eu achei aqui, né? 12 menos x, né? E a hora que eu faço a distributiva aqui, né? Eu vou ter, a hora que eu multiplico aqui, eu vou ter 12x menos x ao quadrado, tá? Aí, da mesma forma, eu acho o ponto máximo. Esse ponto máximo vai ser o produto máximo, né? E aí, eu achando um valor, lembrando que esse YV, no caso, vai ser o produto, vai ser o resultado, né? Então, eu preciso achar o XV, né? Aí é fácil também, que é o menos B, que seria menos 12, né? Sobre 2, né? Então, o produto seria 6, tá? Esse é o produto máximo, né? E se x vezes y é igual a 6, né? Que é o produto, aliás, eu achei aqui o B, aliás, desculpe, né? Eu achei o valor do B. Eu sei que um dos números, que pode ser o x, por exemplo, pode ser 6, né? Então, eu vou ficar com 6 vezes y igual a produto máximo. O produto máximo, eu vou ter que achar o delta aqui, tá? É o B2, né? Que seria, no caso, 12 ao quadrado, dá 144, dividido por 4, né? 144 dividido por 4. Ele vai ficar positivo aí por causa do menos 1, né? Vamos ver aqui quanto que dá isso, 144 dividido por 4. Então, aqui, ó, 144, né, dividido por 4, vai dar 36, ou seja, o meu maior produto, o YV seria o produto máximo, né? Então, produto máximo vai ser 36, tá? E como eu disse, um dos números é 6, né? Então, eu quero achar o outro. Então, 6 vezes y igual a 36. Para achar o y, basta dividir o 36 por 6, então vai ser 6, né? Então, seriam dois números iguais, né? 6 mais 6 dá 12, e 6 vezes 6, 36, que seria o maior produto, né? Isso aí daria meio que
para fazer por tentativa também, né? Pode também demorar um pouquinho até você teria que imaginar também todos os números que desse soma 12, aí você ia começar, por exemplo, com 1 e o 11, com 2 e o 10, né? O 4 e o 6, assim por diante, né? Até você perceber que vai ser o 6 multiplicado por ele mesmo, né? Que vai dar soma 12 e o produto vai ser o maior, né? Se por exemplo, fosse soma 10, né? O maior seria, então, é a mesma coisa. Seria o 5 mais 5, 10, e 5 vezes 5, 25, né? Seria, no caso, se eu pedisse dois números com soma 10, né? Aí tá aí para vocês pensarem um pouco. No caso, eu falei aqui do 2, né? Mas o 3, ele fala assim, ó, eu vou fazer uma divisória aqui, eu vou ter a mesma quantidade de tela, né? Então, é como se eu passasse uma paralela aqui no problema anterior, né, ao muro. Então, o que ia mudar o quê? Na hora do perímetro, né, eu vou ter 2y mais 2x. 2y mais 2x igual a 24. Nesse caso, como tudo é divisível por 2, né, e o 24 também né, eu posso simplificar, né, que eu ficaria com o quê? X mais y igual a 12, que é uma expressão equivalente, que é mais fácil para eu trabalhar depois, tá? Com números menores é sempre mais fácil. Aí o raciocínio é o mesmo, é fazer o x vezes y, que é a área máxima, achar o xv, que seria, vamos dizer, a largura, né? Depois acho também, eu preciso achar a área máxima, que é o menos delta sobre 4a, que é o YV, né? Se eu tenho a área máxima e tenho o x, aí é só achar o y, né? Então, processo parecido aí com o anterior. No 4, aí muda um pouquinho, que é o seguinte, ele fala assim, bom, se eu tivesse, no lugar de colocar a paralela, eu colocasse perpendicular, né? O que queria mudar aí? Quer dizer, no lugar de ter 2x, eu vou ter 3x, né? Eu vou ter esse x perpendicular também, né? Que vai dividir lá o meio, né? Então, eu vou ter o quê? 3x mais y igual a 24, tá? Aí o processo todo é o mesmo, né? Achando a área máxima, achando o YV e assim por diante. Procurando achar primeiro o x, né? Achando o x, eu acho o y. Aí, gente, é só comparar, né? Ver, no caso, aquele cálculo que eu fiz no item 3, né? Ali eu tinha uma área. Aqui embaixo eu vou ter outra e ver qual que é a maior, né? Digamos que quando eu calculei aqui no 3, deu uma área maior aqui, né? Que eu não lembro muito bem dos resultados, né? Eu já resolvi esse problema, mas eu não lembro bem. Mas me parece, não me falha a memória, que fazer paralelo é mais vantajoso, tá? Porque você consegue, né, com a mesma quantidade de tela, fazer a área máxima do que quando você coloca perpendicularmente. Mas aí é só comparar os resultados, né? Se numa lá, sei lá, vamos supor, eu tenho área 12, na outra eu tenho área 9, um exemplo qualquer aí, é lógico que mais vantajoso é a área 12 e não a área 9, né? Então, é só comparar os resultados, tá? Para poder dizer aquilo que é mais vantajoso. Bom, vocês vão aí tentando fazer, como eu disse, se tiver algum... que é até interessante também, né? A gente está vendo outros tipos de problema, mas que envolve o mesmo raciocínio. Como eu disse também, na física isso é muito aplicado, tá? Que aí, no caso, a gente usa muito na física, principalmente no movimento, né? No lançamento horizontal aí, você atira uma pedra, atira qualquer coisa, ela, claro, descreve sempre uma parábola, né?
e uma parábola com abertura para baixo, né? Que vai dar a altura máxima, né? Essa altura máxima é o menos delta sobre 4A, né? Eu vou ter, no geral, eu tenho uma equação do segundo grau, né? Que representa esse movimento. E basta eu achar o menos delta sobre 4A, que eu tenho a altura máxima que a pedra vai atingir, ou qualquer objeto que eu tenha lançado, né? Isso aí é um dos problemas, né? Mas tem também potência máxima, tem, enfim, que é mais aí a parte pouco meio voltada às vezes para a eletricidade e tal, mas que envolve também conceito de física e envolve a equação do segundo grau, tá? Então ela não está presente só na matemática, ela está presente na física, né? Pode estar inclusive em outras áreas, né? Mas principalmente na matemática e na física, tá? Eu vou estar vendo, então, aí, se tiver alguma coisa no YouTube, eu passo depois no WhatsApp para vocês, ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação aí do que eu falei? Pode ficar à vontade aí. Eu vou parar aqui a gravação, né?